Eleições 2022. O Tribunal de Contas da União pede que o Ministério de Defesa envie o resultado de fiscalização nas urnas eletrônicas no primeiro turno. Nós vamos acionar agora o Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. O TCU deu algum prazo para o envio dos resultados dessa fiscalização? Apesar de enviar esse documento, não foi estabelecido ainda quantos dias, ou seja, que eles vão aguardar essa resposta, viu, Cláudia? A você um ótimo dia, quem nos acompanha aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Esse documento foi enviado e dizendo que é extremamente importante, relevante esse estudo para, sim, finalizar um outro estudo, um documento. Segundo o subprocurador Lucas Furtado, esse documento é necessário ser enviado uma cópia, um anexo do que esse estudo, do que os militares conseguiram levantar, as Forças Armadas estudaram em relação ao sistema eleitoral. A gente relembra uma certa ginástica do governo federal. Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, junto aos militares, ao Ministério da Defesa, reuniões com o ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes à frente das eleições, da Justiça Eleitoral, sobre as urnas eletrônicas. Algumas sugestões foram até acatadas através do ministro Alexandre de Moraes, exemplos sobre a integridade, sobre as urnas eletrônicas, usando a digital. E agora esse estudo que foi realizado aguarda ser divulgado, que os militares identificaram algum tipo de acesso, algum tipo de erro sobre esse sistema. Ontem, após o almoço, Jair Bolsonaro, o atual presidente, esteve no Ministério da Defesa aqui na esplanada dos ministérios, mas não foi divulgado que foi esse encontro realmente com esses especialistas, com os militares das Forças Armadas que levantaram esse relatório. A gente vai aguardar então esse documento chegar conforme ele foi solicitado. Como eu disse, não foi estabelecido quantos dias, só foi informado que é necessário ser enviado com a urgência que o assunto requer. Sempre que fala sobre urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, na base de Jair Bolsonaro, esse assunto divide opiniões sobre a confiança do sistema eleitoral. Aqui a gente continua esperando o acesso a essas informações. Qualquer novidade, a gente faz o compromisso de voltar informando quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Cláudia. Obrigada, Bruno, pelas suas informações até aqui. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo também, então. Bom, hoje a gente vai receber aqui a Flávia Carolina de Rezende Fagundes, que é professora do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Muito bem-vinda, professora. Bom dia para a senhora. Muito obrigada, bom dia a todos que nos escutam e que nos assistem. Muito obrigada por me receber nessa manhã. Professora, gostaria... Primeiro, a gente viu a reportagem, viu o link aqui do Bruno Pinheiro, falando aí sobre as urnas eletrônicas. Houve muito questionamento antes do primeiro turno sobre a integridade das urnas, né, no dia da votação. Elas até aqui se apresentaram muito seguras, agora tem esse questionamento aí, né, apresentar esse resultado. Mas parece que até aqui está tudo ok com as urnas eletrônicas, né? Exatamente. Durante as eleições do primeiro turno, nós tivemos a participação de observadores internacionais das Nações Unidas que acompanharam a questão do pleito e vêm acompanhando o uso das urnas eletrônicas na eleição brasileira e não detectaram nenhum tipo de problema nessa primeira rodada das eleições, bem como elogiaram o processo eleitoral na questão das urnas eletrônicas. Então, até o momento, né, não há nada que indique uma questão de dúvida em relação às urnas eletrônicas, bem como a comunidade internacional tem validado esse uso, no qual o Brasil posa como exemplo global. Professora, a gente está vendo os candidatos aí fazendo suas campanhas, muito focadas principalmente aqui no Sudeste. De um lado, apoios de governadores, de prefeitos, do outro lado, isso falando de Bolsonaro, do lado de Lula ele tem apoio do ex-candidato à presidência, o Ciro Gomes, também da Simone Tebet. Como a senhora está vendo esses apoios recebidos? O que tem mais peso
nova configuração aí desses apoios aos dois candidatos? Então, nós vemos configurações que se colocam, governadores como Rodrigo Garcia, em São Paulo, que não é propriamente o que nós poderíamos chamar de um tucano tradicional, mas coloca o seu apoio ao presidente, mas também foi um candidato que não apresentou um desempenho que a gente poderia ver como satisfatório no primeiro turno, sendo a primeira vez que o PSDB não passa nem para o segundo turno em São Paulo, que é o seu local principal, né? Mas a gente vê votações importantes, né, do lado bolsonarista em São Paulo, com apoio, né, uma votação importante no Senado. Agora, por exemplo, nós vemos a candidata Simone Tebet, que nesse final de semana já deve começar a filmar vídeos de campanha em apoio ao ex-presidente Lula, e que também coloca que vai ter uma atuação mais forte em estados como na região sul, né, buscando atrair esse voto até de setores ligados ao agro, como é forte aqui em São Paulo. E essas coligações, elas passam, né, a ter um papel bastante importante, porque a gente vê que vai ser uma disputa bastante acirrada, né, nesse segundo turno. As votações no primeiro turno já mostraram uma diferença que é pequena, então os votos estão disputados cabeça a cabeça, e essas coligações elas vão contar, né, de conseguir trazer aquele eleitor que antigamente estava com Ciro ou com a Tebet, ou aquele que ainda não decidiu, que vota nulo, que vota branco, que são os votos aonde está a maior parte dessa disputa, né? Que quem votou tanto em Lula quanto em Bolsonaro no primeiro turno já é um voto consolidado. Agora é tentar atingir, né, as duas campanhas estão muito empenhadas em atingir essa parcela que é pequena, né, que é o que cada um precisaria para conseguir se eleger na realidade. Enquanto você falava, a gente mostrou uma arte com os apoios dos partidos aí para cada candidato. A gente acompanha aí de Lula e Bolsonaro e também os que estão neutros aí nessa composição.